Queridos, graça e paz, que Deus abençoe sua vida. Eu sou Vinícius Ravani, sou pastor da Igreja Batista Nacional El Shaddai, na cidade de Lagoa da Prata, no nosso estado de Minas Gerais. Esse é o nosso Sementes de Fé e eu queria meditar com você aqui em Gênesis capítulo 11. Nós vamos ler aqui, versículo 5, vamos ler o versículo 7. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Esse texto é o episódio da Torre de Babel. Esse pessoal aqui se reuniu e a decisão que eles tomaram estava tendo sucesso, embora ela não era na direção de Deus. Aqui vai uma dica: nem tudo que está dando certo quer dizer que é certo, quer dizer que Deus aprova. A Torre de Babel, ela era contrária à ordem de Deus de espalhar, povoar e encher a terra. Eles queriam subir, fazer célebre o nome deles, construir uma torre que chegasse ao céu. O intuito era, se porventura tornar chover na terra, a gente sobe tudo para o céu e fica lá. Era uma afronta a Deus. Mas o interessante, não é isso que eu quero falar, é que Deus, vendo aquilo, não se agradou do que estava acontecendo, e Deus então fez com que a língua deles fosse confundida. É aqui que surgem os vários idiomas, as várias formas de falar. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Ou seja, eles não entenderiam mais o que um falava. Por exemplo, na construção da torre do dia seguinte, um falou, traz o martelo, aí o outro ficou olhando, o que ele está falando? Aí o outro, ele pediu a peneira, aí o outro, o que é peneira? Ninguém entendia o que o outro falava. Aí o texto diz que eles pararam de construir a terra. Esse texto tem uma pegada aqui de desobediência, mas eu queria pegar aqui e mostrar para um lado positivo. O que eu aprendo aqui? Quando nós não falamos a linguagem do outro, a coisa não tem sucesso. Se um casal começar, cada um falar uma língua, cada um puxar para um lado, cada um tem uma visão, cada um tem uma direção, esse casamento está fadado ao fracasso. Foi Jesus quem disse lá no Novo Testamento que se um reino se levanta contra o reino, esse reino está dividido. Se pai levanta contra filho, filho contra pai, a casa dividiu. E nenhuma casa, nenhum reino, nada dividido subsiste. Nada dividido vai para frente. Nada que tenha duas visões, quer dizer, a divisão vai para frente. E aconteceu isso aqui no episódio de Babel. O que aconteceu? Eles pararam de construir e chamou-se daquele lugar de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. Quer dizer, Babel significa confusão. Para que sua vida, seu casamento, sua empresa, sua história não vire um Babel, a gente precisa aprender a ter uma comunicação alinhada. Nós precisamos aprender a falar a mesma língua, Se uma família, o marido puxa para um lado, a mãe puxa para o outro. Vou dar um exemplo simples. Então está ali o pai trabalhando, a mãe cuidando da casa, da família ali. Aí um filho, uma filha fala, eu queria ir em tal lugar. E a mãe fala, você não vai não, porque está muito perigoso, tal. E aí quando o pai chega, o filho corre lá e pede para o pai, e o pai fala, pode ir. E a mãe fala, moço, mas eu falei para não ir. Aí o pai fala, o que tem os meninos ir, deixa o menino divertir. E aí, olha o que aconteceu? Essa casa dividiu. Esse pai está contra essa mãe e esses meninos estão beneficiando da ignorância desses dois. E daqui a pouco esse menino é contra os dois. Por quê? Porque a casa dividiu. Porque um fala uma coisa, o outro fala outra. O pai manda, a mãe desmanda. A mãe manda, o pai desmanda. E os filhos vão vivendo, comendo dos pedaços que caem dessa discórdia. E sabe o que vai dar nessa família? Babel. Bagunça, briga, discussão, divisão, discórdia. Não tem comunhão, não tem como ficar em paz, não tem como ficar junto. Por quê? Porque um fala uma língua, o outro fala outra. O pai quer levar para um lado, a mãe quer levar para o outro, e os filhos vão comendo os pedaços que caem da briga. E sabe o que acontece? Babel, bagunça. Qualquer lugar que não tiver uma visão, uma monovisão, uma percepção para onde estamos indo, falar a mesma língua, vai dar Babel, vai dar bagunça e vai parar a construção.
Acredito que o Espírito Santo vai continuar falando no seu coração. Você já entendeu o que eu estou querendo passar para você aqui. Eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor possa trazer uma comunicação bacana entre a família, de maneira que cada um entenda a mesma linguagem do outro, que todos entrem em harmonia, que o marido e a esposa e o marido entrem em acordo para o bem dessa família, para criar esses filhos e esses filhos se tornarem homens e mulheres abençoados amanhã. Eu peço ao Senhor que a bênção do Senhor esteja sobre a vida desse homem que me ouve e que nada que ele coloque a mão termine em Babel, termine em bagunça, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Olha, tira Babel da sua casa, tira Babel da sua vida, tá? Faz com que a coisa seja harmoniosa e vá para frente, em nome de Jesus. Deus abençoe.